hoje, nós vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Vamos tentar brincar de produção de tireoglobulina, síntese, a secreção, a volta, enfim, todo o contorno produzido pela tireoglobulina. Mas antes de falar da tireoglobulina, nós temos evidentemente que pensar aonde isto acontece. Isso acontece na tireoide. Mais especificamente, a tireoide é formada por lobos e cada lobo é formado por folículos. O que são estes folículos? Ora, imagina você que a gente tivesse uma bolinha, e nessa bolinha eu fosse espetando quadradinhos com dedinhos, fosse espetando nela toda, vamos espetando, e eu formo um espetado de células essas que têm uma face voltada para fora, e essa eu vou chamar de face basal, e uma face voltada para o interior comum a todas elas, e essa vai ser chamada de face apical, aonde eu tenho como se fossem linguetas, como se fossem dedos enfiados na parte interior. E lá neste interior eu tenho o chamado coloide, que é para onde estas células todas deste folículo produzem e jogam, secretam para esta região interna, chamada então de folículo. Imaginemos então que eu tenho um coloide, e aí eu vou espetando células na volta toda dele. Só que isto aqui está linear, não imaginem linear, imaginem tridimensional. E aí eu vou espetando, e lá no miolinho, lá dentro da minha laranja, aonde seriam lá os grãozinhos da laranja, lá é o chamado coloide. Uma substância coloidal se encontra aí nesta região. Nome interessante, hein? Não percam isso de vista, porque quando for fazer um ultrassom e encontrar que você tem um cisto coloidal, chegamos lá, vamos chegar lá, calma. Mas então, as minhas células todas formam este aglomerado chamado de folículo. E outro folículo, e outro folículo, e outro folículo, e outro folículo, e assim por diante. Um punhado de folículos vai formar o lobo. Entre estes folículos, nós vamos ter, claro, um material de sustentação, vamos dizer, tecido de sustentação, nós vamos ter vasos sanguíneos, e nós vamos encontrar um outro tipo de célula diferente das células do folículo. São células C, células que vão fabricar calcitonina. Não tem a ver com a nossa história de hoje, porque são células que, embora lá na tireoide, embora secretem lá da tireoide, a ação delas é lá nos ossos. Não é a nossa história, a nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje
vai estar restrita à nossa tireoglobulina. Mas, enfim, esse é o contexto. Essa é a anatomia do que nós vamos conversar hoje. E aí, hoje, nós vamos pegar uma célula. Vamos pensar em uma célula deste folículo. Pense em um folículo e vamos tomar uma só célula deste folículo. Então, esta célula vai ter um lado, que está para o lado de fora, chamada de lado basal, e um lado que está embicado lá no coloide, que é o lado apical. Legal. Esta célula, assim como outras células do nosso corpo, montam proteína. Ora, como é o que é uma proteína? Uma proteína é não vou dizer um amontoado, mas tem tridimensionalmente posições, mas vamos imaginar uma corrente, onde cada elo desta corrente é um aminoácido. E esses aminoácidos, de mãozinhas dadas, formam o que nós chamamos de proteína. E uma proteína difere de outra por quê? Porque tem números de aminoácidos diferentes, porque a sequência dos aminoácidos são diferentes, e isso é que vai ditar que proteína é essa. Ora, eu quero falar de uma proteína muito especial hoje. Uma proteína chamada tireoglobulina. Uma proteína que então é formada de aminoácidos. Em especial esta contém olha, presta bem atenção. Esta proteína contém cerca de 140 resíduos de tirosina. Isso é muito importante. Eu vou repetir. A minha proteína tireoglobulina, ela é, como toda proteína, ela é uma sequência de aminoácidos. E nesta sequência de aminoácidos, ela tem cerca de 140 resíduos de tirosina. E por que eu estou tão preocupado, tão empolgado com esta tirosina? Porque justamente é na tirosina que nós vamos ver daqui a pouco que se liga o iodo. Mas calma. Vamos devagarzinho com o nosso andor. Por enquanto, nós estamos montando a nossa proteína com cerca de 140 resíduos de tirosina. E eu tenho aqui, então, pronta a minha tireoglobulina. A minha tireoglobulina fabricada, então, dentro da célula do folículo tireoidiano, ela vai ser lançada lá pelos dedinhos, lá para a região do coloide. A tireoglobulina formada, então, na célula deste folículo, será lançada lá no coloide. Este é um passo da nossa história. Vamos pensar, então, veja, eu pedi a vocês que imprimissem 3 figuras. Vamos tomar esta figura, que é a TG, que eu acabei de descrever. A célula fabricando a tireoglobulina e vai lançá-la na região do coloide. É o que nós acabamos de conversar. Tem mais conversa aí, lógico que tem, mas é o que nós falamos até agora, é exatamente isto.
numa outra figura, a de número 1, aonde nós montamos bem bonitinho a região que é a face basal, a face apical, o coloide, né? E coloquei esta figura para que a gente agora brincasse assim. Do lado da face basal, eu tenho passando um vaso sanguíneo. O que me interessa, claro, tem hemácia passando lá, tem leucócito, tem linfócito, tem, mas não é isto que eu estou interessado. O que interessa com relação a este tipo de célula, o que é que está passando lá que me interessa? Está passando lá iodo. E eu preciso deste iodo, não lá no vaso sanguíneo, mas eu preciso deste iodo jogado para dentro desta célula. E como é que ele vai passar? Para que esse iodo entre, ele vai pegar carona junto com o sódio, e ele, ligado ao sódio, vai passar para dentro da célula. Então, na sua figurinha onde tem o sódio e tem o iodo, o sódio e o iodo, você junta os dois e joga lá para dentro da célula. Isto é feito por uma bomba colocada na parede da célula. Essa bomba vai, independente da concentração externa e interna da célula, essa bomba vai gastar energia e ela vai levar esse iodo ligado ao sódio para dentro da célula. Aí você diz assim, mas na célula já tinha um sódio desenhado lá dentro. Tinha sim. Para lembrar que esse sódio agora vai ser trocado com o potássio que está lá fora. Sai sódio e entra potássio. Então, uma flechinha do sódio saindo, uma flechinha do potássio voltando. E aí eu vou puxar outro sódio com iodo aqui para dentro. E sai sódio e entra potássio. Bom, nesta brincadeira, você desenhou direitinho aí? Então, o teu sódio e o potássio que estava no sangue, você juntou os dois e a bomba jogou para dentro da célula. Então, agora dentro da célula, eu tenho sódio e eu tenho o iodo. Lembrando, esse sódio que está entrando, ele tem aqui dentro da célula. E lá fora eu tenho o potássio. E aí nós vamos trocar sódio por potássio. Sai sódio, entra potássio. E aí, de novo, sódio e iodo são jogados para dentro da célula. Esta bomba que vai jogando o iodo ligado ao sódio para dentro da célula, ela vai fazer com que dentro da célula haja uma concentração de iodo muitas vezes 40, 50 vezes mais concentração de iodo dentro do que fora desta célula. E daí o que é que vamos fazer com esse iodo que está lá dentro da célula? Este iodo que está dentro da célula vai passar por um processo aonde ele vai de iodo, ele vai ser oxidado. E ao ser oxidado, nós vamos de iodeto para iodo, chamado iodo nascente. Um iodo que vai estar oxidado. Esta oxidação vai acontecer especialmente pelo trabalho de uma enzima. O trabalho dessa enzima, ela se chama peroxidase. Ora,
tireoperoxidase. Esse nome é muito comum quando se fala da tireoide. Então, a tireoperoxidase é uma enzima que está envolvido na preparação deste iodo recebido lá do sangue e que vai ser oxidado pela tireoperoxidase juntamente com peróxido de hidrogênio, e ele vai passar a ser um iodo oxidado. Este iodo oxidado vai estar lá no coloide. Então, o iodo veio para dentro da célula e ele vai ser lançado lá no coloide. E é lá no coloide que está a peroxidase. É lá que ele vai sofrer esta transformação. Opa! Então agora voltamos para outra figura. Voltamos para a figura 2, aonde eu tenho a tireoglobulina que foi feita, fabricada, foi sintetizada e foi lançada aqui no coloide. E aí o meu iodo também foi trazido de lá do sangue e foi lançado também aqui no coloide. E é aqui no coloide que esse iodo vai ser oxidado, e o iodo oxidado pela peroxidase vai ser ligado na tirosina. E aí eu vou ter iodotirosina. Vou ligar um iodo com a tirosina. Quando eu ligo o iodo na tirosina, eu tenho monoiodotirosina. Mono M, iodo I, tirosina T. E aí eu tenho MIT, monoiodotirosina. Mas e se eu colocar mais um iodo nesta tirosina? Se eu colocar mais um iodo, ela aceita? Aceita! Aceita sim. E aí eu vou ter tirosina com um iodo e vou ter tirosina com 2 iodos. Só que aí quando eu tenho 2 iodos não é mais mono. Aí vai ser diiodotirosina. E eu tenho então a formação lá no coloide da minha tireoglobulina na tirosina sendo ligada pela peroxidase, por ação da peroxidase, sendo ligado o iodo com os pedaços de tirosina. E aí eu posso ter ligação de 1 ou ligação de 2. Quando se liga 1, eu tenho monoiodotirosina, simbolicamente MIT, M-I-T. Quando eu consigo colocar 2 iodos, então eu tenho diiodotirosina, simbolicamente DIT, MIT, DIT. Ora, vamos imaginar agora algo mais além disso. Agora você vai fazer um desenho. Você é que vai fazer um desenho. Imaginemos uma árvore de Natal. Então eu vou desenhar aqui o centro dela e um monte de galinhos. E você vai fazer aí na tua um monte de galinhos. Cada pontinha dessa eu consegui colocar 1 ou consegui colocar 2 iodos, mono ou di, MIT ou DIT. Ora, e isso nós vamos fazendo em todos os galinhos. Vamos fazendo em todos os galinhos. Porque agora que a peroxidase já colocou o iodo em todos os galinhos, colocando em alguns 1 iodo, em outros 2 iodos. Agora tem uma outra ação acontecendo.
balança a tua arvorezinha de Natal. E aí, de repente, os galinhos trombam e se ligam. E se eles se ligam, eu vou estar ligando um resquício de tirosina com 1 iodo e um resquício de tirosina com 2 iodo. E aí, quando eles se aderem, se ligam, eu vou ficar com 1 mais 2, 3 iodos. E aí eu tenho uma triiodotirosina. Triiodotirosina é um T3. Triiodotirosina é um T3. Ah, mas espera aí. E se 2 galinhos, um de 2 iodo e outro de 2 iodo, ligaram? Um de 2 ligou com outro de 2. E aí eu tenho um DIT e DIT, e aí eu vou ficar com 4. Eu vou ficar com tetraiodotirosina ou tiroxina ou T4. E aí então na minha tireoglobulina, nesse desenhinho da árvore de Natal, você vai ter então a sua tireoglobulina lá no coloide e ligado a ela você vai ter um punhado de T3, de T4 e alguns que ficaram como monoiodo, sozinho não se ligou a nada, ou como diiodo e também não se ligou a nada. E você vai ter então bracinho sozinho com mono, bracinho sozinho com di, bracinho que se ligou com bracinho formando o T3, bracinho que ligou com bracinho formando o T4. Tudo isso você vai ter dentro de uma tireoglobulina. Uma tireoglobulina. Nossa, mas tudo isso? Ora, mas quantos resquícios de tirosina nós tínhamos formando uma tireoglobulina? Cerca de 140. Então eu tenho cerca de 140 bracinhos na minha árvore de Natal. Nada de diferente, nada de tão especial. E aí os bracinhos foram se ligando. Alguns não se ligaram, tendo 1 ou tendo 2. E por isso eu vou ter MIT, DIT. Outros se ligaram e formaram 3, por isso T3, triiodotironina. Outros se ligaram tendo 2 e 2 e formaram tetraiodotironina ou tiroxina ou T4. E isso é a minha tireoglobulina. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? A minha tireoglobulina que está lá no coloide, por ação de uma enzima que é a peroxidase, lá da tireoide, peroxidase da tireoide, tireoperoxidase. Muito bem. E aí agora nós chegamos na última figurinha. Ora, então, eu tenho lá no coloide, eu tenho T3 no coloide? Tenho um punhado. Eu tenho T4 no coloide? Tenho um punhado. Mas ter lá no coloide está fazendo alguma ação no meu organismo? Não, para que não está fazendo nada. Ele está preso na tireoglobulina lá no coloide. Ele está inativo. Ele está guardado. Eu até tenho. Vamos supor que este organismo, dono destes folículos, de imediato, a partir de agora, não tivesse mais iodo. Acabou o iodo para esse organismo. Claro que isso é hipotético, não é? Mas vamos supor que acabou o iodo. Quando é que esse organismo vai saber disso? Vai levar um tempo. Por quê? Porque aquela tireoglobulina ligada a um punhado de T3 e T4 vagarosamente vai ser agora utilizado. Como? Nesta figura última. Esta figura última é justamente quando o nosso organismo tem
diminuição de T3 e T4. Nós ainda vamos falar desse controle de secreção, quem estimula, quem... Calma, vamos devagar quando o ouro santo é de barro. Mas então, quando eu tenho necessidade de T3 e T4, é estimulado que se pegue aquela nossa árvore de Natal, ou seja, a tireoglobulina com um punhado de T3, T4, MIT e DIT ligada a ela, e ela seja agora trazida de volta para a célula do folículo, seja trazida do coloide para a célula folicular. E aqui na célula folicular, ela vai sofrer a ação de uma outra enzima. São enzimas proteolíticas, são enzimas que agora vão fazer o trabalho contrário, vão quebrar a minha proteína, vão quebrar os elos da corrente. E a hora que quebra esses elos da corrente, o que é que sobra? Sobra, por exemplo, o T4. Deixa ele aqui. Sobra T3. Deixa ele também aqui. Por que deixa ele aqui? Porque tanto o T3 quanto o T4 serão encaminhados lá para a face basal e serão secretados lá naquele sangue de onde foi tirado o iodo, lá da bomba de sódio com o iodo do sódio e potássio. Para lá é que vai T3 e T4. Irá fatalmente algum resíduo de tireoglobulina também. Mas escutem, na quebra aqui, sobrou MIT, sobrou DIT. E daí? O que vai acontecer com este iodo? Ele vai de novo entrar junto com o iodo que está sendo trazido para ir para o coloide, para formar novas ligações com novas tireoglobulinas fabricadas e secretadas para o coloide. E este processo, então, vai circulando, vai formando tireoglobulina, lança para lá. Capta iodo, lança para lá. Sofre o iodo esta transformação, esta organificação. E aí o iodo, assim trabalhado, assim oxidado, vai ser ligado à tireoglobulina, formando 1 ou 2 iodos em cada pezinho. E esse 1 ou 2, quando se ligam, vão formar um só, ou de 2, ou de 3, e aí é T3, ou de 4, e aí eu tenho T4. E isso tudo está formado e guardado lá, um monte deles. Conforme a necessidade, eles serão aos poucos trazidas essas tireoglobulinas enfeitadinhas. Então imaginemos, olha, a nossa árvore de Natal é a tireoglobulina, sem bolinha, sem luzinha que pisca, sem nada, só a árvore de Natal. Foi para lá. Lá sofreu esse processo de enfeite com o iodo. Quando ela retorna toda bonitinha e agora ela vai ser desmontada. E aí, para desmontar, as enzimas proteolíticas é que vão quebrar, que vão desmontar. E aí eu vou ter o T3 e o T4 que vão ser lançados no sangue para ir formar ou para ir fazer a atividade, a função necessária. Eu sei que nós estamos com um tempo longo já, mas até aqui está tudo legal? Está tudo bem? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: este processo até aqui descrito, ele tem alguém que o estimula. E este alguém que o estimula chama TSH. Mas então, nós vamos falar, eu vou estourar um pouquinho o tempo e eu vou deixar falado ainda hoje sobre como é que funciona o controle desta história.
lá no hipotálamo, lá no cérebro, no hipotálamo, nós temos então um centro que vai fazer, vamos dizer assim, a sensibilidade da necessidade de maior ou menor estímulo, através, por exemplo, de estresse, através de variações térmicas, e nós vamos ter a produção, a secreção de um TRH. O TRH lá do hipotálamo vem na hipófise. E na hipófise ele vai estimular a produção de um hormônio chamado TSH, hormônio estimulante do folículo da tireoide. E esse TSH vai estimular esta história toda que falamos até aqui. Ele vai estimular que seja captado o iodo, que o iodo seja oxidado, ele vai estimular a peroxidase, ele vai estimular a secreção, a produção de tireoglobulina, ele vai estimular que isso tudo aconteça lá no coloide, assim como ele vai estimular esta volta e a quebra da tireoglobulina pelas enzimas que vão quebrar e poder jogar T3 e T4 na corrente sanguínea. O T3 e T4 da corrente sanguínea vai chegar na hipófise. E quando chega na hipófise, ela informa: olha, eu T3 aqui, ó, olha, eu T4 aqui. E isso é uma informação chamada feedback negativo. Ou seja, já houve um estímulo e esse estímulo teve resultado. Por isso, o TSH diminui de produção. Assim como esta mesma região perde sensibilidade ao TRH. E eles vão ainda lá para inibir o TRH. E aí nós temos uma diminuição do estímulo, porque tem T3, T4. Quando, no entanto, T3, T4 começam a diminuir, nós vamos ter um aumento da sensibilidade ao TRH, lá na hipófise. E a hipófise vai produzir mais TSH, que vem estimular a tireoide a produzir mais T3, T4. E aí cai na circulação e vai lá servir de feedback negativo e diminuir isso. E assim este ciclo vai se autocontrolando. Então veja, este autocontrole deveria assim ser altamente eficiente. Por que é que eu usei o termo deveria? Eu usei o termo deveria porque outras coisas podem vir a influenciar. Eu posso, por exemplo, ter digamos, a produção autoimune de algo muito parecido com o TSH. E esta produção autoimune muito parecida com o TSH, se ligar ao receptor de TSH e estimular a minha tireoide, está produzindo o T3, T4, está indo, está fazendo feedback, no TSH, o TRH estão parados,
mas o autoimune continua aqui estimulando e a glândula vai continuar produzindo, mesmo não tendo o TSH, mesmo não tendo o TRH. E eu vou ter um hipertireoidismo. Calma. Mas eu também ainda, por efeitos autoimunes, posso agora estar tendo uma alteração dentro do folículo, com destruição desta célula folicular, de forma que eu tenho o TSH, ele é fabricado, ele vem aqui estimular, mas não tem resposta. Eu não tenho a resposta do T3, T4. E vem mais, e eu continuo não tendo. E vem mais, e eu continuo não tendo. E eu tenho então aqui um hipotireoidismo. Eu ainda posso ter algumas situações diferentes disto até aqui descrito. Eu posso estar, por exemplo, usando altas doses de iodo, e ao usar altas doses de iodo ou de medicamento que o contenha, chegar a, vamos dizer assim, consumir o poder de captação do iodo. Ou eu posso ter medicamentos que irão bloquear a peroxidase e por isso não vão deixar ligar o iodo à tireoglobulina. Enfim, eu tenho uma série de medicamentos que poderão, de uma forma ou de outra, atuar dentro deste contexto que nós descrevemos hoje. Claro que para a gente fazer uma coisa muito bonitinha, não daria para fazer em 30 minutos, tanto que nós já temos quase 40 de fala. E nós, mal e mal começamos, nós só descrevemos o ciclo normal. E eu quero mais do que isso. Eu gostaria de fazer com vocês muito mais do que isso e vou fazer. Eu não sei se vocês vão assistir, mas eu vou fazer. Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar colocado, na mesma forma como coloquei estas figuras, eu vou deixar colocado uma relação de medicamentos. Amanhã vocês já terão esta relação de medicamentos. E eu deixo para vocês uma tarefa. Eu gostaria que vocês tentassem, se não de todos, pelo menos de alguns, buscar entender por que aquele medicamento, tipo, por que a mildarona faz isso? Por que quando eu tenho alguém que toma fenitoína vai fazer aquilo? Por que quando eu estou usando um anticoncepcional, por isso eu estou usando um estrógeno, vai acontecer tal fato? Por quê? Gostaria que vocês pesquisassem, porque nós vamos apresentar cada um deles, tá? Assim como pretendo, em outras lives, numa sequência, falar sobre quais são os valores esperados dos exames quando a gente pede. Eu vou tomar o restinho do estouro de tempo de hoje para dizer a vocês uma historinha. Nós temos no Brasil uma quantidade muito grande daquilo que se denomina obesidade. É altamente preocupante a obesidade no Brasil. Mas se você entrar lá na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a sociedade apresenta essa
digamos, preocupação com a obesidade. Mas a sociedade não associa esta obesidade com hipotireoidismo. Não associa. Você vai encontrar que existe uma participação pequena de hipotireoidismo na produção desta grande obesidade. No entanto, se a gente for olhar nos Estados Unidos, a obesidade é realmente muito preocupante, tanto quanto a nossa. E se você entrar na Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia, você vai encontrar lá esta preocupação, a mesma que a nossa aqui, com uma diferença, que lá eles vão dizer a maior causa é o hipotireoidismo. Por que será que para os Estados Unidos a maior causa é o hipotireoidismo e para o Brasil não é? Qual é essa diferença? Que milagre é esse? Antes de sanar esta colocação, eu gostaria de fazer outra. Quando eu comecei a estudar medicina, diabetes era uma consideração que se fazia quando a glicemia de jejum fosse superior a 120. E aí você classificava esse camarada como diabético. E aí ele passava a ser tratado, superior a 120. O tempo foi passando e eu não sou velho, mas tenho aí mais de 30 anos de formado. No meio desse caminho, esse 120 foi reduzido para 110 e hoje o valor, o índice é 100. Diabético é acima de 100. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que era lá nos Estados Unidos? E aí eu vou pesquisar e descubro que quando eu comecei a fazer faculdade, lá nos Estados Unidos, a Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia dizia já naquela época que diabético era a partir da glicemia de 100, enquanto aqui era 120. Hoje, aqui é 100. Lá nos Estados Unidos eles já estão querendo diminuir de 100. Por enquanto ainda é 100. Ora, eu me pergunto assim, mas gente, nestes 35 anos, ou quase 36 anos desta história que eu estou lhes contando, quantos diabéticos deixaram de ser tratados no Brasil por um simples erro de qual é o coeficiente, de qual é o parâmetro que você vai tomar como sendo normal ou deixar de ser normal? Então, pega esta conversa agora e retorna para a conversa da tireoide. Como? Eu digo para você como. Aqui no Brasil, você vai encontrar que 0,35 é o valor mínimo de TSH considerado normal. E ele deve ser superior a isso, e até agora há pouco era 5,5, agora já se fala em 4,5. Lá nos Estados Unidos, desde que eu entrei na faculdade de medicina, eles falam de 0,35. Mas no máximo é 3. E grande parte dos médicos lá tomam como parâmetro 2,5. E aí eu lhe pergunto, quantos hipotireoideus deixaram de ser tratados? Porque eu estou tomando 4,5 ou 5,5 como sendo o parâmetro de normalidade. Então, tudo isso eu estou passando para você aqui só como
um chamado. Tá? Nós vamos discutir isso em detalhe. Nós vamos ver isso passo a passo. Então veja, na próxima semana você já tem um trabalho até lá, até nos encontrarmos novamente, você já tem um trabalho. Você vai pegar a partir de amanhã, aonde você pegou essas figurinhas, você tem uma relação de medicamentos. Vai tentar entender, vai tentar buscar. Mas nós vamos falar de cada um deles, como é que eles vão nos atrapalhar aqui dentro. Depois nós vamos falar sobre hipertireoidismo, nós vamos falar sobre hipotireoidismo, nós vamos falar especialmente sobre borderline, aquele quadro que está em cima do muro. Nós vamos falar dos parâmetros e, claro, vamos falar um pouquinho sobre a terapêutica de cada um deles, terapêutica e fitoterapêutica de cada um deles. Eu agradeço a boa vontade de vocês. Fico muito satisfeito em tê-los tido comigo e conto com vocês nas próximas, que falaremos a continuidade deste mesmo assunto. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês.